começou a grande campanha de envenenar o país, envenenar a classe média contra o governo, descrevendo o Jango como comunista e como perigoso. E Jango, eu já disse, é impossível pensar que o Jango fosse comunista, o grande fazendeirão que ele era. Ele era generoso, era patriota e sabia que o Brasil pode se alargar como os Estados Unidos alargou sua sociedade dentro do capitalismo para mais gente comer, mais gente se educar, mais gente progredir, mais gente viver. Quando deu lá a invasão da Baía dos Porcos em Cuba, imagine você que o americano, o cara da Sexta Esquadra e tal, ligou para o ministro da Marinha brasileiro para mandar levar um navio lá. O ministro ouviu aquilo e ligou para o Jango. Como é, presidente, manda ou não manda? O Jango não manda, não, senhor, o que é isso? Onde já se viu isso? E mandou uma carta para o Kennedy, que o Almino redigiu. Uma carta maravilhosa que o presidente João Goulart enviou a Kennedy, e que é uma pena que o país inteiro não leia e releia, porque é um dos momentos altos da diplomacia brasileira, recusando invadir Cuba. Há uns 15 ou 20 dias depois morreu o João 23, e ambos foram para o enterro. Kennedy virou para ele e disse: o senhor vai ser responsável por isso. O senhor vai ter consequência. E a maré vermelha começa a se deslocar para mais perto de nós. Cuba foi um punhal cravado nas costas da América. O anticomunismo era aquela fachada para se tomar esse poder e viabilizar aquele projeto que eles queriam. Um projeto submisso à diplomacia americana. O Lincoln Gordon era embaixador no Brasil e agiu muito. Senhor governador, alguns críticos do Brasil e de outros países da América do Sul falam da Aliança para o Progresso e usam a palavra impaciência. Os senhores tocaram neste tema também? Eu creio que o mais ciente de todos os impacientes em relação ao resultado da Aliança para o Progresso é o presidente Kennedy. Esse programa era fachada para que esse dinheiro entrasse para as agências de publicidade, que apoiava, repassando essa verba para o IPES. Da crise ao caos, o país pode ser arrastado a uma crise inconciliável. O que estamos fazendo nós para impedir que se coloque diante do povo brasileiro a trágica opção entre soluções antidemocráticas? E era o bojo onde a conspiração se deu. Foi um instituto formado pelo general Golbery, onde ele reuniu os grandes empresários, os chefes de multinacionais, uma parte da igreja e parte dos militares. Os filmes basicamente continham a propaganda que tentava implantar na sociedade um sentimento de insatisfação crescente. Compravam espaço na imprensa e formulavam entrevistas que eles já repassavam prontas. Nós que acreditamos na democracia e no regime da livre iniciativa, não podemos ficar omissos enquanto a situação se agrava dia a dia. A omissão é um crime. Durante 2 anos, conspiraram para a derrubada do Jango. Mas o IPES não pode ficar em palavras. É preciso agir. Derramaram aqui milhões e milhões de dólares, por exemplo, com o IBAD. O IBAD foi uma instituição organizada para subornar deputados. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Eles conseguiram fechar o IBAD, mas como o IPES era um instituto de estudos e com conotação filosófica, ele foi mantido aberto. Todo o levantamento de fichas das pessoas que atuavam na esquerda foi transferido para Brasília e deu origem ao SNI. O SNI é filhote do IPES. The American nation cannot, must not, and will not permit the establishment of another communist government in the Western Hemisphere.
Num quadro assim é que o presidente João Goulart cria a ideia de uma frente popular, parlamentares de todos os partidos, quantos queiram, que se comprometam com determinado programa a ser elaborado em conjunto, com algumas cláusulas apenas inarredáveis. Por exemplo, de que a reforma agrária nós defenderemos até a última instância. O deputado Leonel Brizola sustentava que o projeto da Frente Ampla era uma capitulação. E, ao mesmo tempo, a liderança do Partido Comunista, Luiz Carlos Prestes, rompe também e declara que não poderia aceitar participar de uma frente tendo aliança com o PSD, que era um partido conservador. Esses dois bloqueios nos colocaram realmente na impossibilidade de prosseguir. E com muito pesar, foi lá o Santiago Dantas ao presidente João Goulart transmitir que já não dava. O governo reafirma seus propósitos inabaláveis de lutar com todas as suas forças pela reforma da sociedade brasileira, não apenas pela reforma agrária, mas pela reforma tributária, pelo voto do analfabeto, pela elegibilidade de todos os brasileiros, pela pureza da vida democrática, pela emancipação econômica, pela justiça social e ao lado do povo, pelo progresso do Brasil.